TikTok é provavelmente o maior aplicativo do mundo atualmente. Mas, parafraseando o Homem-Aranha, com as novas tecnologias, surgem novas responsabilidades, algumas das quais você nunca esperaria. Aqui está uma lista com 10 efeitos surpreendentes que o TikTok está causando no mundo. Não se esqueça de se inscrever antes de começarmos, dar o like e comentar de que cidade você está nos assistindo. Você pode até fazer um TikTok se inscrevendo, quem sabe? Número 10. A indústria musical. Como todos sabemos, a indústria musical tem estado num estado de fluxo perpétuo desde que a internet se generalizou. Seja Metallica, BitTorrent ou Spotify, os roqueiros parecem estar em constante reajuste contra a próxima grande mudança. Mais recentemente, essa mudança veio na forma do TikTok. Obviamente, toda a lista é sobre isso. A plataforma aparentemente atingiu o ouro com sua conhecida combinação de redes sociais e hits musicais. O beneficiário mais conhecido da mudança de paradigma foi Lil Nas X. Seu hit Old Town Road de 2019 o levou da relativa obscuridade ao estrelato quando os tiktokers viram o potencial mesquinho da música. Isso então chamou a atenção de Billy Ray Cyrus e levou ao evento de crossover mais ambicioso da história. Mas não são apenas Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. Usuários empreendedores como Trapper Sueiko têm feito músicas especificamente para atender às preferências do TikTok, ganhando royalties no processo. Na verdade, o TikTok se tornou o novo criador de sucessos. Então, se você quiser ter sucesso no mundo da música, é melhor começar a perseguir esse algoritmo. Número 9. Censura. Para qualquer pessoa familiarizada com o TikTok, eles sabem que não é apenas uma enorme plataforma de rede social, é um sucesso mundial, desde os Estados Unidos até o país de origem, China. Isso é muito importante quando se trata das prioridades e padrões de conteúdo do país, uma vez que inevitavelmente haverá alguma suspeita persistente de que o TikTok não é particularmente tolerante com o sentimento anti-chinês. Essas suspeitas foram aparentemente confirmadas em setembro de 2019, quando The Guardian revelou um conjunto de documentos vazados que mostravam que o TikTok instruía seus moderadores a censurar vídeos relacionados a Xinama Square, independência do Tibete ou o grupo religioso banido Falun Gong, que também levou a profundas suspeitas de que o conteúdo relacionado com os protestos de Hong Kong estava a ser igualmente eliminado da plataforma. O proprietário do TikTok, ByteDance, negou restringir qualquer conteúdo de Hong Kong e alegou que as diretrizes vazadas estavam desatualizadas e já haviam sido aposentadas meses antes de serem publicadas. Mas mesmo assim, todo esse negócio tem perseguido o TikTok já há algum tempo e provavelmente continuará a fazê-lo. Talvez não para a base de usuários da geração Z, mas certamente entre as pessoas no poder. Número 8. Riscos à segurança nacional. Como o TikTok teve um aumento meteórico em popularidade nos últimos anos, é agora o segundo aplicativo mais baixado em todo o mundo, atrás apenas do WhatsApp. O software está sob grande destaque aos olhos do governo dos Estados Unidos. Isso se deve em parte aos temores de censura que abordamos na última entrada, mas também porque os senadores levantaram preocupações sobre as solicitações de dados pela China, já que a ByteDance está sediada em Pequim. Os senadores Chuck Schumer e Tom Cotton alegaram que os proprietários do TikTok poderiam ser obrigados a apoiar e cooperar com o trabalho de inteligência controlado pelo Partido Comunista Chinês. Agora não sabemos até que ponto isso é verdade e a ByteDance negou veementemente as acusações, apontando que seus servidores são mantidos nos Estados Unidos e em Singapura. Mas mesmo assim, as críticas não desapareceram, e há uma série de ações que poderiam ser tomadas se a ameaça for considerada suficientemente credível. De acordo com o Instituto Brookings, o pior cenário é que o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos exige o desinvestimento da ByteDance e da Musical.ly, que, aliás, é o antecessor do TikTok, afastando-se, portanto, do mercado dos Estados Unidos. Um empreendimento gigantesco e bastante improvável, mas uma possibilidade mesmo assim. Número 7. Ameaçando o Facebook. Então, eu daria um passo atrás no TikTok por um segundo, e olharia para uma rede social muito mais estabelecida, o Facebook. O império das redes sociais do Zuckerberg
está quase onipresente nas nossas vidas neste momento, quer usemos o serviço ou não, graças a anúncios políticos direcionados com muito pouca verificação ou supervisão, grupos de conspiração fechados e todos os outros tipos de disparates dos boomers. A abordagem do Velho Oeste à regulamentação do Facebook deu origem a uma cultura de desinformação, talvez nunca sentida tão intensamente numa sociedade democrática, mas não se confunda. Não é o Facebook que é o problema. Segundo Zuckerberg em 2019, é o TikTok, que aparentemente é novamente a verdadeira ameaça à democracia. De acordo com Mark Zuckerberg, existem preocupações válidas sobre essa plataforma, mas são bastante ricas vindo do homem que abriu rachaduras na democracia ocidental. Dito isto, pode haver algo mais acontecendo aqui, você vê. Em 2016, o CEO do Facebook foi muito longe, até a China, para que ele pudesse comprar o que à época se chamava Música Li, hoje o TikTok. Ele até aprendeu mandarim para fazer um discurso em uma universidade chinesa. Bem, não estou dizendo que ele está amargurado, mas pode ter algo a ver com o TikTok ter ultrapassado o Facebook com outros jovens de 16 anos. De qualquer forma, parece que isso deixou o Facebook bastante desesperado. Número 6. Ativismo. Como uma geração, é seguro dizer que a geração Z se preocupa muito mais com o mundo ao seu redor do que com as faixas etárias anteriores. Sejam os boomers que aceitam o cinismo genético ou os millennials sendo mentalmente destruídos por crescerem ao lado da internet primitiva, séria e resistente por aí. Portanto, com isso em mente, faz sentido que a plataforma de mídia social preferida da geração Z esteja repleta de conteúdo ativista que radicaliza a juventude de hoje de maneira positiva e negativa. Por exemplo, Gillian, uma usuária do TikTok de 16 anos, usou uma plataforma para organizar uma greve estudantil bem-sucedida por causa do pagamento de professores, e há muitos outros conteúdos que cobrem tópicos que vão desde crimes com faca até direitos trans. E, claro, o TikTok está na vanguarda da batalha contra as alterações climáticas, com vídeos a promover greves climáticas e a reprimir o negacionismo. Mas sejamos honestos aqui, isso provavelmente não alcançará o público que mais precisa ouvir. Zoomers e boomers não viajam exatamente nos mesmos círculos, mas dito isto, nem todo ativismo tem um resultado positivo, como você está prestes a ver. Número 5. Propaganda. Embora, como você viu, haja muitas coisas boas no ativismo político no TikTok, muitas vezes movimentos bem-intencionados podem ser abusados por mais pessoas com intenções ainda piores e por mais pessoas. Quero dizer, ISIS, sim, o Estado Islâmico levou a sua campanha contra o Ocidente, a ferramenta mais icônica da cultura zoomer. Como acontece com outras plataformas, incluindo o YouTube, Twitter e Facebook, agentes e apoiantes do Estado Islâmico recorreram à plataforma para promover as suas atividades e atrair recrutas impressionáveis. Agora, parte do conteúdo até usa recursos nativos do TikTok, como realidade aumentada, para entender o que parece maluco. Para ser honesto, quero dizer, imagine um terrorista tentando convencer você a jogar sua vida fora com um emoji, mas não é apenas o ISIS. O site também é suscetível à propaganda e desinformação de nazistas e supremacistas brancos. Vou deixar você descobrir o que eles estão falando lá. Número 4. Vidas arruinadas na Índia. Agora é fácil para os americanos ver todas as novas tendências online, como geralmente são os fenômenos ocidentais. Mas isso está muitas vezes longe de ser o caso, especialmente tendo em conta o crescimento da classe média na Índia, que tem agora o segundo maior número de utilizadores de internet, atrás da China. Veja o exemplo do TikTok. A plataforma é muito popular na Índia, com 200 milhões de usuários todos os meses, mas essa popularidade não veio sem alguns obstáculos para os fãs do aplicativo. Por um lado, as autoridades não foram exatamente receptivas à sua aprovação. Foi até banido brevemente em abril de 2019 devido a temores de atividades ilícitas e ilegais. Não apenas isso, mas à medida que seu uso baseado no usuário floresce, o uso um tanto irresponsável do TikTok está tendo alguns efeitos adversos em seus usuários.
Por exemplo, um policial foi suspenso por dançar em frente a uma cela de prisão para assistir a um vídeo do TikTok. Outros 2 chamaram a atenção da mídia fazendo a mesma coisa enquanto vigiavam prisioneiros. E, claro, surgiram receios sobre a privacidade e a segurança nacional. Número 3. Novas celebridades. Geralmente, quando as pessoas se reúnem, uma cultura se desenvolve, então as pessoas são celebradas, e antes que você perceba, há celebridades no topo da pilha da cultura pop, algumas das quais chegam ao mainstream. Isso é verdade com o TikTok, que agora possui sua própria lista de grandes nomes com influência de nicho, da qual quase ninguém com mais de 30 anos ou provavelmente até 23 anos já ouviu falar. Mas há uma pequena diferença, dado o uso quase abrangente da internet nos dias modernos. Você pensaria que seria ainda mais difícil do que nunca lutar contra o barulho e fazer seu nome nesta era supersaturada. Mas isso simplesmente não é verdade quando se trata do TikTok, que criou seu próprio microcosmo, onde o conteúdo popular pode levar os usuários ao estrelato a partir do relativo anonimato, ao contrário de sites como o YouTube e o Instagram, que às vezes parece como espremer o último pedaço de bolha, de uma pasta de dente do tubo. Esta nova safra de celebridades inclui Lauren Dre, Baby Ariel e Riaz Ali, que encontraram sua fama na própria plataforma, bem como uma série de ex-estrelas do Vine que encontraram uma vocação renovada. Ainda não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem eles são. Número 2. Novos modelos de negócios. Quando se trata da China, os negócios interculturais são sempre um pouco complicados, o que pode não ser mais verdadeiro do que no mundo das redes sociais. Graças a estas regulamentações rigorosas sobre a vida pública, privada e online, o sucesso na China significa praticamente que é preciso seguir as regras do PCC. Como resultado, executar uma plataforma única com as mesmas condições musicais é praticamente impossível, a menos que as empresas se comprometam com a ciência e com a crítica ao regime chinês. Isso também evita chamar a atenção para injustiças ou comparar Xi Jinping a Willy Depo, já que isso nunca aconteceria com os usuários ocidentais. Temos esta estranha cortina de ferro digital onde a China tem coisas como WeChat em vez de WhatsApp e Weibo em vez de Twitter. Mas a ByteDance pode ter resolvido esse problema específico com seu próprio modelo de empresa. Ao separar o TikTok da versão chinesa do Douyin, a empresa conseguiu operar com sucesso nos mercados chinês e não chinês e colher os benefícios. Isso apesar dos obstáculos de coisas como você conhece. A investigação do Congresso comparou isso ao Facebook, que foi banido na China em 2009 e durou um dia inteiro quando foi relançado em 2018. Número 1. Millennials e Zoomers. As gerações mais velhas sempre apostaram nos jovens de hoje, do rock and roll às torradas de abacate. Mesmo agora, grande parte dessa lama tende a ser atirada na direção geral dos millennials, um termo que, apesar de ter uma faixa etária razoavelmente sólida neste momento, tornou-se um análogo para qualquer pessoa demasiado jovem para comprar uma propriedade. Mas o TikTok parece estar de alguma forma provando a delimitação entre a geração millennials, geralmente nascida antes de 1997, e a geração Z, que nasceu a partir de 1998. Parte disso é como o TikTok emergiu como a primeira plataforma verdadeiramente direcionada à geração Z. Ao contrário dos dinossauros milenares dos Estados Unidos que se lembram dos dias de MySpace. Não sei quanto a você, mas é um verdadeiro alerta quando a cultura jovem não faz mais sentido para você. E esta divisão teve algumas consequências indesejadas. Como Darcy Wilder aponta no esboço, por exemplo, muitos dos comportamentos pelos quais a geração Z é aplaudida, incluindo os desta lista, são partilhados pelos seus primos millennials, mas ridicularizados como auto-obsessão e sinalização de virtude despertada. É quase como se os jovens não fossem apenas um grupo homogêneo. Então, você é usuário do TikTok? Devemos entrar no TikTok? Provavelmente não, mas deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Valeu, abraço, e até mais. Que nunca falte o pão na sua mesa.